Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus de Amargosa, estão utilizando a arte de tecelagem para alfabetizar jovens e adultos. Cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte analisam uma substância retirada do sapo que pode auxiliar no tratamento da ansiedade. Veja também, cientistas da Universidade Estadual de Feira de Santana estão desenvolvendo um inventário de peixes que poderá subsidiar políticas de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. E ainda, há 20 anos, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, campus de Fortaleza, realizam monitoramento de combustíveis ofertados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, garantindo a sua qualidade. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Desde 2008, pesquisadores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Amargosa, utilizam a arte da tecelagem para alfabetizar jovens, adultos e idosos. O programa envolvido no estudo une a educação e a cultura popular para transformar histórias de vida. Acompanhe. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa, uma universidade federal em Amargosa. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa, uma universidade federal em Amargosa. Senhor Cosme celebra a presença de uma universidade federal em Amargosa, cantando um samba-chula, ritmo tradicional da região. Morador da comunidade do Tamanduá, na zona rural do município, ele acredita que o conhecimento adquirido pela experiência no trabalho no campo é tão importante quanto o saber acadêmico. Na minha história de vida, eu já sou cumprimentado, tenho a honra de dizer, com o programa de extensão. E aí já formado enquanto agricultor familiar, enquanto liderança de comunidade. Para mim é um orgulho grande porque é reconhecido pelo próprio programa e também eu reconheço isso, que eu também tenho conseguido contribuir. O Tecelendo ele é esse espaço que vai construindo diálogos com as comunidades e alcançando os espaços a partir das demandas e dos desafios que estão colocados para a gente na educação. O TEAR ele vem como um grande elemento mobilizador e desafiador para os processos dentro do Tecelendo. E esse trabalho vai ganhando também uma dimensão e vai fazendo com que a gente amplie e em 2014 nos tornemos programa de alfabetização. E aí nesse nos tornar programa de alfabetização nós nos definimos com centralidade na formação de educadores a partir da educação popular, com vertentes, projetos que vão sendo desenvolvidos dentro do Tecelendo e também nas comunidades rurais e urbano-periféricas. Além dos trabalhos de alfabetização, o programa desenvolve atividades com a juventude, que vão desde a formação política até a preparação para o ingresso na universidade. O Tecelendo também alcança a comunidade através da realização de uma feira, que envolve a participação de agricultoras e agricultores familiares, estimulando a economia solidária. A feira Prosas do Campo é realizada semanalmente na praça principal de Amargosa, desde 2016, e foi por meio dela que Claiane conheceu o Tecelendo. Quando eu chego aqui para fazer parte do trabalho de alfabetização de jovens, adultos e idosos, das formações que foram tendo, de cursos de tecelagem, de corte e costura, é que eu vou me encontrando e tendo o incentivo também de de adentrar a universidade, para fazer o curso de pedagogia. E aí, quando eu me encontro nesse espaço, eu falo, é aqui que é o meu lugar. Claiane hoje participa do Tecelendo como bolsista de extensão e é educadora popular formada pelo programa. Uma trajetória parecida com a de Íria. Conheci o programa ainda no ano de 2011, ingressando enquanto estudante do curso de pedagogia.
e fui de 2011 até 2019 na condição de bolsista e depois voluntária. E após a formação, né, enquanto pedagoga, eu continuo no Tesselendo enquanto educadora, enquanto pesquisadora também, na área de educação popular e economia solidária. E foi no chão da sala de aula do Tesselendo que eu me descobri enquanto professora. Então, foi a partir dessa vivência que eu fiz a escolha política e consciência de ser professora. O Tesselendo, ele tem um trabalho de educação de educadores pautados na educação popular. E a educação popular, ela tem princípios, né? Desde um trabalho historicizado, nós temos processos históricos e nós somos frutos de processos históricos. Então, o educador, ele precisa aprender sobre si, ele precisa aprender sobre a sua história, o lugar onde ele pisa, a história desse lugar e como ele chega até ali. O trabalho desenvolvido pelo Tesselendo chamou a atenção do Ministério da Educação e da Unesco, em um levantamento das ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos ofertadas em todo o país. Esta visita para conhecer melhor esta realidade, experienciar essa realidade, esse programa, conhecer os sujeitos envolvidos e fazer esse relato para o Ministério da Educação. O trabalho que a gente faz com as comunidades, ele é reconhecido como um trabalho diferencial, porque nós não estamos para chegar com pacotes prontos, fazendo as coisas para as pessoas. A gente sempre diz, nós queremos fazer com vocês. No próximo bloco, você vai ver um inventário de peixes da bacia do rio Itapicuru, que poderá subsidiar políticas de preservação ambiental. A gente volta já já. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte analisam a substância psicodélica retirada do sapo, que tem efeito ansiolítico e que pode auxiliar no tratamento da ansiedade. Confira na reportagem. Substâncias psicodélicas têm sido estudadas como possíveis tratamentos para patologias como depressão e ansiedade. Comuns em muitos rituais religiosos, são utilizados para tratar transtornos mentais e promover o bem-estar. Mas a ciência ainda não compreende completamente como os psicodélicos funcionam. Alguns psicodélicos, dentre o DMT, eles são muito utilizados para a cura da mente em rituais religiosos, aspectos místicos, pessoas que têm alguns rituais místicos, eles são utilizados para tratar a alma, para tratar doenças da alma, E aqui a neurociência faz essa ponte olhando para o cérebro, quais as questões mentais estão relacionadas com essa cura da alma. Então são substâncias que têm potencial terapêutico, e a gente estuda em laboratório para entender como é essa modulação, o que acontece no cérebro que faz com que essa substância tenha esse potencial. Existe uma carência enorme da gente entender o funcionamento básico dessa substância no neurônio. Se você acredita que a tua consciência, o teu humor, o teu afeto é feito de neurônio, é feito por atividade de neurônios, a gente devia entender como que essa substância age nos neurônios. Na vanguarda desses estudos, junto com grupos nacionais e internacionais, pesquisadores do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte analisam os efeitos de uma substância psicodélica retirada de sapos da espécie bufo e a atuação dele no tratamento para a ansiedade. A substância em questão é a 5-mel-DMT. Segundo a pesquisa, o uso da substância mostrou a possibilidade de gerar um efeito ansiolítico de até 5 dias após a aplicação. O 5-mel-DMT é um análogo, uma substância parecida com o DMT, que é uma substância psicodélica muito conhecida. Essa substância foi utilizada, vem sendo utilizada no laboratório por alguns estudantes de doutorado e de mestrado para estudar o efeito dela, como é que ela atua como diminuidor de ansiedade, ansiolítico, em termos de aspectos do cérebro mesmo, diminuição da proliferação celular, regulação
plasticidade neural, de interação entre os neurônios, de produção de algumas outras substâncias que estão relacionadas com diminuição da ansiedade ou regulação de alguns transtornos de humor. Então, ela vem sendo pesquisada nesse laboratório, nesse laboratório que eu colaborei como pós-doutora, e a gente vem produzindo alguns artigos mostrando que ela tem uma capacidade muito grande e potencial de diminuir a ansiedade. Uma das coisas que a gente já fez, um dos trabalhos que a gente já fez, que foi mostrar que o uso do DMT do sapo, chama 5-mel-DMT, né, que é um pouco diferente do DMT da ayahuasca, o uso de uma única dose aumenta a quantidade de células novas no cérebro, células que nascem, que é algo que é acreditado que é um dos mecanismos de antidepressivos. A pesquisa tem sido conduzida pelo Laboratório de Neurodinâmica do Instituto do Cérebro. Neste primeiro momento, foram utilizados ratos no experimento. A pesquisa foi realizada em camundongos, tá? Que é um ratinho bem pequenininho. E a gente como a gente estudou o cérebro, então a gente teve que fazer alguns procedimentos para avaliar tanto o comportamento dele, certo? Então teve uma avaliação todinha do comportamento em relação à ansiedade. Então a gente dava um ambiente ansiogênico, media a ansiedade por alguns experimentos específicos e também verificamos como é a expressão gênica no cérebro dele. Então a gente escolheu alguns genes que têm relação com as vias de ansiedade e aí fomos verificar como estava a expressão desse gene quando a gente usava o psicodélico ou substância salina, que é o controle. O comportamento ele é feito por um etograma, que a gente diz. A gente grava, né, o comportamento dele dentro de alguns paradigmas experimentais, e a parte celular e a parte molecular, que foi o que eu tive mais de perto, né, acompanhei mais de perto, a gente fez utilizando esse equipamento aqui, né, que é o microdissector a laser. Então é um microscópio, né, que tem um laser e que tira regiões muito específicas, de partes bem específicas do cérebro. Então aqui a gente pode ver uma imagem de uma partezinha, né, explicando um pouquinho do que a gente fez. A explicação atual, ela não é convincente. Ela não é convincente, não. Ela não é suportada por dados de laboratório. Tá? São coisas de suposição. Tá? O que eu faço aqui no laboratório é justamente isso, é tentar olhar a nível celular, todos os nossos sistemas, que são feitos para gravar de um único neurônio, e a gente vê a nível de neurônio o que está acontecendo. Numa revista super importante, né, que é a Nature, foi num portfólio da Nature, que é a Molecular Psychiatry, e nele a gente mostrou que existe um potencial ansiolítico dessa substância serotonética, 5-mel-DMT, em relação a genes, modulando genes de plasticidade neural. Então a gente pegou alguns genes e mostrou, olha, esses genes realmente são modulados. E quando eles são modulados, diminui a ansiedade. Por quê? Porque o comportamento deles também mostrou isso. Né? E a gente fez outras moléculas também, corticosterona, né? Algumas outras moléculas que têm relação com a ansiedade, e a gente viu uma diminuição. No efeito agudo, com 1 hora, dura até 5 horas, mas o efeito agudo é maior. Então, quer dizer, a ideia é, o 5-mel-DMT, ele atua muito forte na diminuição da ansiedade, nas primeiras horas, né, de uso. E esse foi o achado principal, né, a modulação genética dentro da utilização dessa substância. Normalmente, esses estudos, né, mais biologia básica que a gente diz, a gente pensa sempre num posterior momento, que é a gente ter a farmacologia para gerar um fármaco importante que diminui a ansiedade. Até chegar lá, a gente tem muitos passos. Então, essa aqui é a parte experimental básica com animais. A gente já saiu da parte celular, fomos para animais. Depois dos animais, a gente começa a ter os testes clínicos em humanos. Mas isso demora muito. A gente precisa publicar muita pesquisa básica para entender muito bem como é a atuação dessa substância, para um dia começar os testes clínicos em humanos, aí passa por várias fases, acho que são 4 fases, até chegar a ser uma medicação. Cientistas da Universidade Estadual de Feira de Santana estão produzindo um inventário sobre as espécies de peixes existentes na bacia do rio Itapicuru. O levantamento, o mais abrangente já realizado nesta bacia, vai ofertar informações que poderão subsidiar políticas de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. Acompanhe. Professores da Universidade Estadual de Feira de Santana estão produzindo um inventário sobre as espécies de peixes existentes na bacia do rio Itapicuru.
O levantamento, o mais abrangente já realizado nesta bacia, vai oferecer informações que poderão subsidiar políticas de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. Os pesquisadores, vinculados ao Laboratório de Ictiologia do Departamento de Ciências Biológicas da UFES, percorreram trechos da bacia do Itapicuru, nos municípios de Caém, Saúde, Capim Grosso e Pindobaçu. Cerca de 50 espécies de peixes, algumas delas supostamente desconhecidas, foram identificadas. O levantamento permitirá identificar espécies de interesse comercial, que podem gerar renda para a região, e também aquelas ameaçadas de extinção. Em setembro, a equipe percorreu trechos do rio Itapicuruaçu, afluente da bacia, no município de Pindobaçu. O professor Alexandre Clistene Santos, do Departamento de Ciências Biológicas da UFES, é um dos coordenadores do projeto. Ele traz detalhes sobre os objetivos do levantamento. A intenção, inicialmente, é conhecer toda a ictiofauna, né, a fauna de peixes da bacia do rio Itapicuru, como você disse. Então a gente vem coletando no alto curso, que é a região das nascentes, que normalmente ela é mais preservada e menos conhecida. A gente coleta também no médio curso, na região de Santa Luz, e também algumas localidades mais no baixo curso da bacia. Então a intenção é conhecer a ictiofauna toda da bacia e tentar relacionar a ictiofauna, os peixes que são encontrados, com a qualidade do ecossistema aquático da região. Essa é a intenção. Na fase de campo, os peixes são coletados com tarrafas e pesca elétrica, utilizando-se um dispositivo que permite a devolução do peixe à natureza após a pesagem e a medição. O professor André Teixeira da Silva, que também coordena o projeto, explica a metodologia empregada no rio Itapicuruaçu. Nesse momento, nós estamos concluindo essa fase de coleta de dados. O que é essa etapa de coleta de dados? Então, nós nos deslocamos aos riachos da região que está sendo estudada, aqui no caso as nascentes, as cabeceiras da bacia do rio Itapicuru, e tentamos pescar os peixes, até para que a gente possa identificar a espécie corretamente, avaliar quais são as espécies mais abundantes ou menos abundantes em cada localidade e relacionar com as características de cada um desses riachos, essas características estruturais, as características em relação à qualidade da água, as características em relação ao que há no entorno do curso d'água que está sendo avaliado. Concluída a fase de campo, parte dos peixes coletados é analisada em laboratório. O professor André Teixeira explica a etapa. Depois de realizar o campo, coletar o material, a gente vem aqui para o Laboratório de Ictiologia e Pesca, o LIP, e é onde a gente vai triar o material, vai analisar, vai dar nome aos bois, Vamos tentar chegar ao nível de espécie daqueles exemplares que nós coletamos em campo. Então, um trabalho que demanda aí todo o suporte de uma literatura especializada, artigos científicos, e também o suporte da nossa incrível lupa, uma vez que são peixes de pequeno porte, e muitas vezes a diferença de uma espécie para outra está em pequenos detalhes. Então aqui a gente faz todo esse trabalho e armazena de maneira adequada esse material, de forma tanto a servir como testemunho, depositar no museu científico, numa coleção científica, que serve de parâmetro comparativo com outros trabalhos, mas também para subsidiar outros tipos de estudos envolvendo a ecologia e a biologia desses organismos. Os primeiros resultados do inventário já foram apurados. O professor Alexandre Clistenes oferece mais detalhes. Até o momento que a gente pode dizer, e que é uma coisa relativamente normal, que a região das nascentes ou do alto curso, ela costuma ser mais conservada. Então lá a gente tem condições de qualidade de água melhor, uma diversidade bem interessante em relação à fauna de peixe. Na medida que você vai descendo e também a utilização da água, isso influencia bastante na qualidade, a tendência é uma diminuição dessa qualidade do ecossistema aquático. E até o momento a gente tem pelo menos já cerca de 50 espécies de peixes descritas ou reconhecidas aqui para a bacia. Ele também destaca a contribuição do trabalho para a aferição da qualidade ambiental da água na subbacia do Itapicuru. A gente quer trabalhar com conservação. Na medida em que você conserva a qualidade do ecossistema aquático, você consegue garantir que os serviços, que são, digamos, a gente chama de serviços ecossistêmicos, que são utilizados pela comunidade, principalmente em relação à qualidade e também à quantidade de água. A gente vê que aqui perto tem uma barragem e se essas nascentes não estão em boa qualidade, o que pode acontecer? Uma diminuição dessa disponibilidade de água e, consequentemente, esses usos da água,
que muitas vezes são mal feitos, inclusive, podem perder a sua eficiência. O inventário servirá de base para novos estudos, que investigarão detalhes da ictiofauna da bacia do Itapicuru. É o caso do trabalho da doutoranda em Ecologia pela Universidade Federal da Bahia, Charlene Rodrigues. O meu trabalho ele tem como objetivo observar a influência do uso dos solos na diversidade funcional dos peixes, na composição dos peixes dos riachos. Aí a gente está observando nessa bacia do Itapicuru, também na bacia do Paraguaçu, a gente vai fazer algumas amostragens. A previsão é que o estudo seja concluído até o final do ano. O inventário contou com financiamento da UFES por meio de edital do Programa Interno de Auxílio Financeiro à Pesquisa, o FINAPESC, de 2022. No próximo bloco, você vai conhecer um estudo que analisa os combustíveis ofertados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A gente volta já. Você vai conhecer agora uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará, campus de Fortaleza, em parceria com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Há mais de 20 anos, o estudo busca analisar e garantir a qualidade dos combustíveis utilizados pelos veículos do Estado. Acompanhe. Cada vez que você abastece o seu veículo num posto de combustíveis do Ceará, está levando mais que gasolina, etanol ou diesel. Está levando pesquisa científica feita na Universidade Federal do Ceará. Há mais de 20 anos, os pesquisadores do Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes do Departamento de Engenharia Química da UFC realizam um monitoramento da qualidade dos combustíveis em parceria com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Com uma equipe composta por 4 estudantes, 4 técnicos, 8 professores e um motorista, eles coletam amostras de combustíveis em postos de todo o Ceará. Cada oferente desse é um posto. Então a gente divide o estado todo em regiões. Todo mês a gente cobre todo o estado. A gente faz uma amostragem de cada região dessa para ter uma amostragem bem homogênea do monitoramento dos combustíveis. Então, uma coisa tão importante assim, não só para nós aqui que a gente faz trabalho, mas para as pessoas que vão consumir esse combustível nos seus carros e tudo mais. O consumidor ele paga por um produto que já é caro, e ele merece o melhor produto para o seu carro, para sua moto, justamente para ajudar na durabilidade do seu veículo. De acordo com os pesquisadores, o projeto já ajudou a diminuir o índice de adulterações de combustíveis no estado do Ceará. Antes da existência desse programa, o índice de não conformidade, ou seja, aquele índice que mostra a quantidade dos postos que eram coletados para ter combustível fora da conformidade, ou seja, combustível que tem um potencial de ter sido adulterado, era um número maior do que 20%, ou seja, era como se a cada 5 postos, um tivesse problema devido a algum efeito de não conformidade. Hoje, nós temos percentuais abaixo de 1% de não conformidade. Quando os pesquisadores encontram alguma amostra de combustível adulterado ou contaminado, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, é comunicada com urgência, gerando assim uma ação de fiscalização. A partir dos resultados do monitoramento feito na UFC, a cada 3 meses, a Agência Nacional de Petróleo divulga um relatório com as informações sobre os combustíveis. O Universiência de hoje fica por aqui. Na próxima temporada, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br. Obrigado pela sua companhia e até mais.